para nos ajudar a entender esse mercado, está comigo hoje Isabela Camargo, zootecnista, analista lá da HN Agro. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigado por estar com a gente mais uma vez e nesse cenário onde o mercado começa aí a ganhar tração. A gente viu semana passada o mercado se recuperando bem. Essa semana, os 2 primeiros dias de negociação foram meio travadinhos ali, mas parece que a coisa está mudando, parece que já tem novos preços. Conta mais para a gente o que você está vendo aí nesse mercado e qual que é a situação geral dessa relação de oferta e demanda, Isabela. Olá, Alexander. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos fazer aquele panorama geral, né, que a gente sempre faz no começo e depois nós vamos destrinchando aí. Então, o que que a gente está vendo até agora? Um cenário bem diferente do que em julho, né? Então, preços mais firmes, um mercado mais firme aí, pensando na arroba do boi gordo, e resultado da baixa oferta aí de animais terminados, um pecuarista cauteloso na hora de negociar, mas realmente é a oferta que vem ditando aí esse cenário. Além disso, a gente tem uma demanda aquecida tanto no mercado interno. Vale a gente lembrar que no último mês esse cenário também era diferente, mesmo no início do mês de julho, quando a gente tem recebimento de salários, normalmente um cenário mais positivo aí para a demanda. No mês anterior não foi isso que aconteceu. E agora os preços seguem firmes e em alta. Então a gente tem baixa oferta, escalas encurtando aí dos frigoríficos. A gente teve no começo do mês as menores escalas aí quando a gente pensa analisando aí um tempo de 6 meses, a gente teve os menores valores aí de escala, demanda aquecida tanto no mercado interno como no mercado externo. Então a gente já teve uma preliminar aí de como foi a primeira semana de agosto em relação às exportações, e a gente continua com um cenário positivo, podendo ter mais uma vez aí recordes. Então, agora, até agora, é o que a gente vem observando aí em relação ao mercado. E o que vocês têm visto em termos de preços, em termos de negociações acontecendo, Isabela? Bom, então a gente já vem tendo relatos aí de 310, 315, 320, né? Já está sendo aí relatado para gente, mas considerando o preço médio, né, de agosto, a gente tem aí uma alta de 1% em relação ao mês anterior para a arroba do boi gordo. E a gente vê que desde o começo do mês, a gente ou os preços ficam estáveis, ou a gente vendo aí altas em relação aos preços que vêm sendo relatados. Esses 320 que você citou aí ainda não é referência, são negócios pontuais. Isso mesmo, é importante a gente separar, né? São negócios pontuais, mas que aconteceram, então não é a referência, tá? Mas a gente já vê aí em alguns lotes melhores aí oferecendo um pouquinho mais. Então, É sinal mostrando aí. que tem gente pagando e precisando de animais, né, Isabela? Exatamente, Alexander. E aí, o que que a gente tem que lembrar que faz o frigorífico aí oferecer preços melhores? A gente tem como eu disse, uma demanda aquecida e escala apertada. Quando a demanda não evolui, não tem o porquê do frigorífico querer alongar muito suas escalas ou comprar mais. Mas como a gente está nesse cenário aí de, né, atacado indo bem até o momento, então o frigorífico tenta se abastecer, busca animais, e isso faz com que ele queira aí eu pagar mais para, né, para compor aí suas escalas de abates. Muito bem. Então temos aí uma certa firmeza ainda no preço da arroba, com possibilidade de continuidade dessa alta, ou segunda quinzena do mês, cenário muda, Isabela? Qual a expectativa de vocês? Bom, para a segunda quinzena do mês, a gente vai ter uma atenção maior aí em relação ao mercado interno. Agora, nessa primeira quinzena, a gente teve volta às aulas, a gente teve Dia dos Pais. Dia dos Pais é uma importante data aí que gera uma maior movimentação e recebimento de salário, né? O que acontece aí todos os meses. Segunda quinzena, a gente já parte aí para um momento que
o consumidor está um pouquinho mais capitalizado, né? Já gastou aí um pouquinho mais no começo do mês, então fica a atenção em relação à demanda no mercado interno. Mas, Alexander, na nossa visão, a gente acredita em preços firmes para a arroba do boi gordo ainda esse mês. A gente não acredita em uma oferta aumentando aí de maneira diferente do que a gente está vendo agora. E o mercado externo mostrando aí que veio para ter bons resultados. Então, a gente acredita em arroba firme agora em agosto no segundo semestre também a gente continua acreditando num cenário firme para arroba do boi gordo. Muito bem. Bom, com relação a essa demanda aquecida no mercado interno e nas exportações, isso tem valorizado a carne no atacado. Como é que está essa relação com o preço da carne no atacado aí, Isabela? Bom, eu tenho uma relação, acho que seria legal a gente trazer, que é até importante a gente fazer essa relação da carne bovina com as outras proteínas, né? Suína e frango. Quando a gente vai analisar preços, quando a gente vai projetar aí, a gente sempre olha também essa relação. Então, hoje, o boi casado, considerando o preço médio aí, ele teve uma alta de 1,4% em relação a julho, e o dianteiro ficando praticamente estável com o mês anterior, com alta de 0,3%. Então vamos comparar, a gente sempre faz a relação dianteiro e frango, né? Como que ficou essa relação frango e suíno? Então, hoje, 1 quilo de dianteiro equivale a 2,62 quilos de frango. E aí, o cenário para o frango é ainda mais positivo. A gente está vendo aí uma alta de 1%, pensando em frango congelado, né? E então, essa relação de 1 quilo de dianteiro com 2,62 quilos de frango, ela é 0,7% menor que o mês anterior. Então, para o frango, hoje a carne bovina perdeu competitividade. Então, a gente consegue comprar mais menor, né, volume aí de frango. E aí, desculpa, Alexander, expliquei errado. A gente ganhou A competitividade, carne de né? frango E que aí perdeu competitividade frente é isso ao mesmo. boi, né? Desculpa aí pelo meu erro. E aí, pensando agora para a carcaça suína, o cenário é oposto. A carne suína ganhou competitividade e hoje 1 quilo de dianteiro equivale a 1,60 quilos da carcaça suína. E esse valor é 2,2% maior que o mesmo período que o mês anterior. Então, hoje a gente tem um cenário de carne bovina perdendo competitividade para a carne suína e ganhou competitividade frente à carne de frango. Muito bem. O que deixa aí a carne bovina ainda num cenário de disputa aí pelo consumidor, né? É isso mesmo. E principalmente é legal a gente analisar essa relação no segundo semestre. Então, quando a gente tem um menor poder de compra aí do consumidor, normalmente tem uma migração para as proteínas. É por isso que para outras proteínas, né? Por isso que é importante a gente sempre estar analisando aí essa relação. Isabela, você me disse também que vocês fizeram aí o levantamento do abate, é isso, em julho. A gente já antecipou essas informações que foi um julho de muita oferta. Vocês confirmam? Isso mesmo, a gente tem os dados preliminares aí de abate-CIF, e considerando julho, a gente teve um aumento de 15,2% para macho e uma queda de 0,7% para fêmea. Mas aí, Alexander, a gente fala assim, já está caindo o número de fêmeas enviadas para o gancho. Quando a gente vai fazer essa comparação, é bom a gente olhar com o mesmo período do ano passado, né? E ainda em relação ao mesmo período do ano passado, a gente tem uma alta de 11,7% no número de fêmeas enviadas para o gancho. E é justamente esse ponto que a gente tá aguardando ter uma reversão para realmente dizer que a gente entra no ciclo de alta, da fase de alta, né, do ciclo pecuário. Só para Então, só para apesar. deixar, só para deixar claro, Isabela, esse 11% de aumento é julho comparado com julho ou são os 7 primeiros meses do Isso. ano? Não, não. Julho comparado com julho. Ou A então é gente significativo isso, né?
Sim, a gente ainda continua tendo maior volume de fêmeas aí enviadas para o gancho quando a gente compara ao ano passado, né? E é onde a gente está aqui aguardando reverter. A gente precisa ter um número menor do que o mesmo período do ano passado para começar a entrar aí na fase de alta do ciclo. Apesar da gente ter um mercado firme, ter todos os parâmetros para uma fase de alta, a gente está com valores acima do ano passado, mas ainda a participação de fêmeas continua aí crescendo. E quando a gente analisa esses números de fêmeas, dá para entender o perfil desses animais que estão sendo colocados? Eu pergunto isso porque o que a gente tem visto e ouvido é um aumento na participação de novilhas também nas escalas de abate, e as novilhas são criadas justamente para serem abatidas, enfim, fornecer carne. Mas a gente tem também esse aumento, e geralmente era assim, por conta do descarte de fêmeas, que o pecuarista utiliza esse descarte para capitalizar no setor de cria, por exemplo. Dá para a gente identificar que perfil de fêmea está sendo abatido, Isabela? Dá sim, Alexander. E aí a gente precisa entender aqui que são dois cenários diferentes. É claro que a gente vai ter um maior número de novilhas enviada para o gancho, e isso a gente vai ver cada vez mais, aconteceu em outros países já, mas o que nos traz aqui, nos chama atenção, é realmente o número de fêmeas que são descartadas, como você disse. E a gente ainda continua observando esse número crescente. Então, É, na prática significa que o ciclo pecuário ainda não reverteu totalmente ainda. Estamos caminhando para seria isso. aquele cheque final, né, que a É, gente fala assim para dizer, não, estamos sim revertendo para uma fase de alta. Mas como você disse, a gente vai ver um cenário diferente com um aumento em relação ao número de novilhas. E isso vai acontecer para atender aí mercados, mas o que vem trazendo ainda é o número de fêmeas que são descartadas. mas o sinal de que o ciclo já está começando a virar está vindo da precificação da reposição, principalmente, né? Exatamente. A gente já vem observando preços bem mais firmes aí para reposição. E aí a gente vê, por exemplo, Alexander, o mês passado que a gente teve uma pressão para a arroba do boi gordo, isso é comum em períodos que a gente tem, em épocas que a gente tem notícias assim, a reposição não sente tanto. É claro que a gente tem uma diminuição aí no número de negociações, mas de maneira geral a reposição permaneceu firme e é o que a gente vem observando aí em relação às categorias, principalmente as categorias mais jovens. A gente vê uns ajustes, né? Isso resultado desse desânimo quando a arroba cai, mas a gente viu para a arroba do boi gordo uma pressão mais forte, nada disso. O preço volta um pouquinho e já volta a subir. Muito bem. De maneira geral, né, Isabela, dá para dizer que a gente está desenhando um cenário mais positivo para o preço da arroba agora, então, a partir desse mês de agosto e, quem sabe, aí ao longo desse último semestre, né? Sim, é o que a gente espera. A gente deve continuar com um cenário positivo para as exportações. A gente vê uma China comprando muito bem, a gente vê um México, segundo mês consecutivo aí, como principal comprador entre os principais, né, com destinos da carne brasileira. A gente deve ver um número menor aí de animais terminados agora nesse segundo semestre. E mercado interno também mais aquecido, principalmente aí quando a gente vai indo mais para o final do ano, a gente tem um poder melhor de compra aí do consumidor. Então, cenário positivo e na nossa expectativa é de que a gente tenha preços firmes sim agora no segundo semestre. Muito bem. Tá aí então a análise perfeita aí trazida pela Isabela aqui pra gente no Notícias Agrícolas. Isabela lá da HN Agro, tá sempre ligada. A HN Agro tá de olho aí no que está acontecendo no mercado e é sempre bom a gente poder discutir e trazer esses cenários para que você, pecuarista que nos acompanha, possa
ter melhores oportunidades e tomar as decisões a partir de boas informações. Isabela, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação e volte sempre. Eu que agradeço, Alexander. Um abraço a todos. Abraço, até a próxima.